Boa noite, gente. Bom rever vocês. Eu gostaria de que vocês sinalizassem se a imagem tá boa e se o áudio também. O áudio tá ok? A imagem tá ok? Sejam bem-vindos à nossa mais uma live. Tudo ok, gente? Imagem ok, áudio ok? Pronto. Então tá tudo ok, né? Muito bom ter vocês mais uma vez pra gente discutir um tema bem polêmico, mas necessário, certo? Muito necessário esse tema, porque eu tenho observado isso nas postagens de vocês. Então, a maioria das nossas lives, o tema vai ser baseado nas respostas que eu consigo absorver nas postagens de vocês. E nas muitas vezes que eu consigo falar com alguns de vocês no privado, e aí a gente vai avançando. O salmo que a gente leu hoje também fala sobre esse tema. E na verdade não foi nada proposital. Não foi proposital esse tema, a escolha desse tema com a referência do salmo, ou o salmo com referência desse tema. Não foi proposital, mas quando é de Deus mesmo, as coisas vão se encaixando, né? Me dá aí um ok. Quem conseguiu a meta de hoje, a ingestão da água e não comer carne? A ingestão da água e não comer carne. Quem aqui conseguiu as duas coisas até agora? Vai dizendo aí pra mim. Quem atingiu os dois objetivos, sem carne e a meta da água? Também, se não conseguiu, podem ser sinceros, sem medo. Vai dizendo ok aí, quem conseguiu os dois objetivos. E se não conseguiu, coloca assim não. Porque se não conseguiu um, tem que ter conseguido os dois. Muito bem, Nete. Thaís conseguiu os dois. Rosinete colocou ok para água. Isso, Fran, muito bem. Fernanda não conseguiu. E aí, Fernanda, qual foi o vilão da história? A água ou a carne? Me diz aí logo, sem medo de errar. Rosane também não conseguiu. Qual foi mais difícil? A meta da água ou a meta da carne? Isso, Silvana, parabéns. A meta da água, Carlinha tá dizendo que não conseguiu. Leonora, eu sei por que não conseguiu. Só não vou dizer. Ih, gente, vocês são carnívoros assim, é? Sabia que vocês eram tão carnívoros assim. Não te conseguiu tirar a carne do prato, Rosane. Aí, ó. Nete já é um ser mais evoluído. Não come carne de jeito nenhum. Leonora, eu sei o teu, Leonora. Leonora não conseguiu. Jane esqueceu. Comeu carne. Menina. E aí? Ah, esqueceu, né, bonita? Todo mundo se sabotando aí, botando a culpa no esquecimento. Isso é sabotagem, viu? Andréa não conseguiu a água. A meta da carne foi a pior, Sheila. Tu é carnívora assim? Menina. Quando lembrou, tinha comido, né? Isso é sabotagem, viu? Muito bem, Dilma. Parabéns. Rapaz, eu achei que vocês iam tirar de letra essa da carne aí. Confesso pra vocês. Eu esperava que vocês tirassem de letra essa da carne. Olha,
Na enquete que eu fiz na pergunta de quem estava conseguindo fazer a meta, cumprir a meta, a gente teve quase que pau a pau de igualdade, viu? O sim e o não. Só que o sim venceu. Então a gente está com a média de cumprimento das metas. O sim está ganhando, certo? O percentual está pequeno entre o sim e o não, mas o sim está ganhando ainda. Com relação à maior dificuldade, na pergunta que eu fiz, o que é que está sendo mais difícil para você? Ah, tá, né, Jane? Bonito. Logo hoje, que não deveria, vacilou. A Adriele não conseguiu beber água. Ó, o vilão da história, o vilão na enquete sobre o que vocês estão sentindo maior dificuldade, o vilão da história realmente é a água. Chega junto a atividade física, mas a água está sendo campeão, né? De dificuldade para bater essa meta, está sendo a água. Só que aí, gente, presta bem atenção. Nós não temos ainda nem 8 dias que a gente começou, né? A gente não tem nem 8 dias que a gente começou. Então, se permitam errar, certo? Porém, sejam mais rígidos com relação ao cumprimento. Muito bem, Cléo, parabéns. Sejam mais rígidos daqui para frente, porque olha o que eu sempre falo para vocês, as prioridades de vocês é o que define vocês. Então, se a prioridade de vocês é ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, então o que é que acontece? É você que tem que bater a meta, não sou eu, não. Eu tô sempre dizendo isso para vocês, ó. Vocês têm o direito, né, quanto pessoa, a ter o acesso a orientações com base no conhecimento da saúde. Mas o dever de cumprir é de vocês, não é meu. Eu não tenho dever nenhum de fazê-los cumprir meta. Eu estou aqui entrando nessa parcela aqui junto com vocês no direito, certo? Mas o dever é de cada um de vocês. A meta da água é realmente complicado, não é fácil. Às vezes a gente acha assim... Cris está dizendo que até agora está conseguindo tomar água. Parabéns. A meta da água é complicado. Por quê? Porque é uma questão de hábito. E hábito a gente não adquire de um dia para outro, né? A gente adquire aos poucos. Então aí o que é que acontece? Tem que insistir, não pode desistir, certo? Porque, como eu falei, não existe higienização, processo de higienização, seja em áreas externas, como interna, sem a presença da água. Sem a água, não há higienização. Estou aqui olhando para ver se a minha está aqui, mas está aqui embaixo. Então, não existe saúde, não existe metabolismo, como é que se fala, correto, sem a presença da água, certo? Você só vai ter um metabolismo real das suas funções, as suas funções metabólicas funcionando se você bater essa meta da água. E aí, o tema de hoje a gente vai falar sobre o medo. Nos 5 pilares da saúde, eu citei, né, que o sono é um dos pilares da saúde. E nesse salmo que a gente leu, eu destaquei na minha leitura o Salmo 5. Algumas pessoas destacaram outros, mas eu vou ler aqui para vocês, ó. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Então, esse é o melhor sonífero que existe, né? Você ter a certeza de que Deus te protege, de que Deus te guarda, de que Deus livra você das coisas ruins. Então, não existe melhor remédio para você ter um sono tranquilo do que confiar. No próximo salmo que a gente vai ler, que é o 4, você vai encontrar também referência sobre a proteção divina durante o sono. Mas a gente precisa trazer também essa certeza, esse cuidado para as outras áreas da nossa vida.
É por isso que a gente vai falar sobre o medo, certo? E aí eu fiz a enquete com relação ao que você sente mais medo. Algumas pessoas tiveram coragem de dizer, né? Umas falaram que era o medo de morrer, outra era de adquirir uma doença que não tem cura. Outros falaram que era não deixar um teto para os filhos, né? Uma casa para os filhos morar. Outros já falaram com relação ao medo de não atingir o objetivo de emagrecer. Alguns foi bem sincero em suas colocações com relação ao medo. Jane coloca aqui que para amamentar ela tem que tomar muita água. Lógico, você está num processo biológico, né? Um estado biológico interessante, onde você nutre o seu bebê através da amamentação. E isso, Jane, ela disse que nas 10 horas da manhã ela já tinha ingerido 2 litros de água. Muito bem. Parabéns aí para você. Mas mesmo você saindo desse processo biológico da amamentação, né, do seu estado, esse estado biológico, você continua nessa meta aí, porque a água é sempre bom, certo? Sim. E trazendo essa questão para a nossa vida diária, o medo, ele vem trazendo algumas limitações, né? O medo de emagrecer, o medo de não conseguir os meus objetivos, o medo de desistir, o medo de começar algo e não terminar. Algumas pessoas foram sinceras ao colocar isso, trazendo essa temática do medo para o que a gente está vivenciando agora, que é esse acompanhamento nutricional online, né? Traçando meta, traçando objetivos, traçando desafios. E muitas pessoas têm medo de não chegar ao ideal, de ter o corpo que almeja ter, que sonha ter. E muitos, por ter medo, acabam nem iniciando esse processo de mudança. Se você for analisar, tudo que te faz ter medo te impede de começar algo. Então, na verdade, o medo, ele vem mostrar para você que você tem limites e que é melhor nem você tentar, porque a decepção pode ser, você pode se decepcionar, né? É uma guerra muito grande com relação à mente, sua mente e seu cérebro. O seu cérebro, ele tenta dizer para vocês que você tem limites, que você é pequeno, que você não vai conseguir, que você só vai ter sucesso naquilo que você já tem experiência. O cérebro tem medo do novo, mas aí o que é que acontece? Você ousa arriscar, certo? Você ousa arriscar. O que é que leva uma pessoa a vencer os seus medos? O que é que leva uma pessoa a dizer assim, não, eu vou tomar esse medo como o engatilhar de tudo aquilo que eu quero alcançar? Por exemplo, para as pessoas que colocaram assim, eu tenho medo de não conseguir atingir minha meta de emagrecer. Se ela ficar no medo e não começar, isso vai ser medo ou vai ser traduzido como medo, na verdade, ou como covardia? Muitas vezes a gente traduz o medo, mas no fundo é covardia. É estar numa zona de conforto e você não quer sair dessa zona de conforto. Eu vou pedir permissão a vocês para falar da minha experiência com relação a esse processo que eu estou vivendo agora. Falar em público, utilizar as lives para acompanhamento nutricional, nunca passou pela minha mente. Nunca imaginei fazendo isso. Já fazia isso pelo WhatsApp, já fazia isso no consultório, já fazia isso até mesmo em algumas
oportunidades usando o Facebook, fazendo orientações por telefone, mas assim, dando a cara a bater, eu nunca tinha feito. Por quê? Porque é nato do ser humano ter medo de novas experiências, certo? É natural nosso. A gente tem essa dificuldade de encarar o novo com uma certa aceitabilidade, com facilidade. A gente tende a barrar. Aí ainda vem uma questão aí. Débora, você vai mais. Se alguém fizer alguma pergunta lá na live e você não souber responder, e se alguém chegar lá na live e falar mal de você, criticar você, dizer que você não é nada disso que você está passando, não é nada disso que está acontecendo, que eu estou querendo me aparecer ao vivo e a cores. E aí, o nosso cérebro vai dizendo isso pra gente, vai dizendo isso, vai dizendo isso. Só que em tudo na vida eu resolvi colocar na balança. Olha, eu tô colocando a minha imagem, né, ao vivo aí, a cores para vocês, sujeita a qualquer comentário aí que venha como é que se diz? A me agredir quanto profissional, quanto pessoa, porque a gente não tá livre dessas consequências, não. Mas aí eu coloquei na balança, certo? Eu estou correndo esse risco. Mas se eu não fizer, quantas vidas eu vou deixar de abençoar através das minhas experiências quanto profissional e também minhas experiências de vida? Uma certa vez eu ouvi uma pessoa dizer que as nossas cicatrizes curam as feridas de outras pessoas. Como assim, Débora? As minhas cicatrizes curam as feridas de vocês. Aquilo que em mim hoje é cicatriz, um dia também foi ferida, né? Estava aberto, estava sangrando, estava me maltratando, me fazendo sofrer. Mas aí, ó, dei a volta por cima, me recuperei, ficou tudo lá cicatrizado. E aí eu posso falar dessa experiência porque eu trago no meu corpo as cicatrizes desse momento que eu passei. Então, a minha experiência vai fazer com que as pessoas que estão passando pelos mesmos problemas escute de mim as orientações e também receba e passe a realizar essa cura também. Então, tudo na nossa vida, gente, a gente tem que encarar como oportunidades de nos relacionar, de ajudar o outro. Não existe relacionamento, não existe convívio, não existe sociedade sem que eu pense no outro, sem que eu viva em função do outro, sem que eu viva me importando com o outro. Ah, Débora, que nada. Gente, não existe coisa pior do que lidar com gente. Se você não gosta de lidar com gente, você tem dificuldade de se relacionar consigo mesmo. O problema está em você, o problema está em nós. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que entender que há uma explicação interna para que eu sinta isso, para que eu sofra isso, para que eu esteja passando por isso. Teu medo de emagrecer, teu medo de não emagrecer, não é simplesmente o fato de você não chegar ao seu peso ideal, né? Porque se fosse isso, você iria, poxa, o que é que está me fazendo ganhar peso? Eu vou cortar, pronto, e cortava, pronto, e acabou. Mas olhe bem, quando eu disse para vocês que tudo que eu coloco não é por acaso, não é mesmo. Porque eu coloquei hoje, a segunda-feira, quando o seu congelador, é o dia que seu congelador provavelmente deve estar mais cheio de carne, né? Se fosse na sexta seria fácil. Ai, graças a Deus, a carne que eu comprei passou segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira vai ficar vazio mesmo no meu congelador, já é natural, então para mim vai ser fácil. Mas não comer carne quando seu congelador tá cheio é complicado, né? É mais difícil, não é? Então, por isso que eu coloquei não comer carne na segunda-feira. Por quê? Porque eu queria ver como anda a tua balança nas tuas prioridades.
Algumas pessoas nem se lembrou. Por quê? Porque uma meta de ter uma reeducação alimentar ainda não é sua prioridade. Porque se fosse, você não esqueceria. Você não esqueceria. A primeira lição que a gente deve ter para vencer os nossos medos é reconhecer que eles são nossos e somos nós que temos que vencer. Não espere que seu marido vá vencer por você. Não espere que seus pais vão vencer por você. Não espere que seus filhos vençam por você. Quem tem que vencer é você. É você que tem que vencer os seus medos. Né? E às vezes você diz assim, não, Débora, meus medos têm raízes. Né? Não é à toa, não. Realmente, eu acredito, seus medos têm raiz. Tem raiz tão profunda que não te tira nem do lugar, não te deixa avançar. Quem me conhece, quem me conheceu desde quando eu nasci ou conviveu comigo na minha infância, adolescência, nesse momento, antes de tomar essa decisão de dar a cara a bater nas lives, sabe que era cercada de medos, né? Era uma pessoa insegura, uma pessoa que deixava muitas vezes as pessoas decidirem por mim, me escondia por trás dos meus erros, porque quando você se expõe dessa forma, o que é que você está dizendo? Você está dizendo assim, ó, tô dando minha cara a bater, então vai o quê? As pessoas vão te criticar, as pessoas vão tecer comentários negativos, as pessoas vão te puxar para trás. Então aí o que é que acontece? Os meus medos, que tinham raízes, começavam a realmente me sufocar. Só que a gente percebe que há uma palavra, lá um versículo que realmente é muito profundo, quando Jesus diz assim, e conhecereis a verdade te libertará. A gente fala até muitas vezes esse versículo como um jargão, né? Ah, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Essas verdades vão te libertar de quê? Que bom te ver aqui, Luiz. Abraço para Carmen também aí, viu? Saudade de vocês. Quando a liberdade invade tua vida, quando você respira dentro dessa liberdade, você percebe que você carregava medos que necessariamente eram seus, porque tinham muito de você dentro deles, mas eram fardos pesados demais. Eram fardos que você veio acumulando ao longo da tua existência. Então, não é algo fácil você se libertar de medos. Né? Por quê? Porque ele te prende como raízes e você fica ali vivendo aquela vidinha ali, aqui tá tudo bom, eu sonho em ser isso, eu sonho em ser aquilo, mas aqui tá bom, e aí vem você criando, zonas de conforto, e te traz uma segurança, mas não te traz felicidade. Porque a felicidade, ela não é momentânea. A alegria, a tristeza, a decepção, ela é momentânea. Mas a felicidade, ela tem que ser constante. Porque ela tem que ser, constante. Você pode até dar uma decaída, mas, ela é constante. Quando você tem essa liberdade, se permite errar. Teve uma pessoa que, quando eu fiz a pergunta, disse assim, eu tenho medo de me decepcionar com as pessoas, quando elas não conseguem fazer aquilo que eu espero que elas façam. Que ideia, gente! Medo que as pessoas te decepcionem, isso é só uma capa que você usa para te proteger, porque na verdade quem está te decepcionando é você mesmo. Porque quando você é bem resolvido, as pessoas vão te decepcionar, mas você não vai sofrer com isso, porque você vai manter
Você sabe onde estão as suas prioridades. Você sabe onde estão as suas prioridades. Então a decepção é natural, gente. Você aceitar a decepção na vida do outro tem que ser natural. Sabe por quê? Porque você não é perfeito. Só seria insuportável eu não suportar a decepção na vida de uma pessoa se eu fosse perfeita. Ah, Débora, mas o erro que fulano cometeu comigo foi muito grande. Foi grande porque você está usando a medida que te cabe. É muito grande porque você está usando a medida daquilo que você não faz. Mas será que aquilo que você faz, que é também decepção na vida do outro, também não é grande? Então a gente tem que parar e analisar, porque eu tomei uma decisão. Qual foi a decisão que eu tomei? Eu tomei uma decisão de utilizar uma caneta simples. Talvez eu esteja utilizando uma caneta, deixa eu ver, uma caneta mais simples que existe. Não sei se é a Bic, não sei qual é a caneta mais simples que existe. Mas eu não olhei a caneta que eu estava utilizando, que eu estava pegando. Eu peguei a caneta que estava ao meu alcance e resolvi escrever a minha própria história. Então não importa a caneta que você está usando, não. O que importa é você escrever sua própria história. É você entender que os sonhos que você tem são sonhos para você ter dormindo. Mas acordado, você tem que tornar esses sonhos em ação. Débora, eu não tenho talento para isso. Eu não tenho um dom para isso. Eu não tenho condições para isso. Gente, para de traçar limites que você sabe que são limites que você traça porque você quer traçar. Ah, você fala isso porque é fácil para você. Gente, não é fácil. Isso, Wanda, o Bic, né? É a mais simples que tem. Então, pouco me importa se eu estou usando a Bic. O importante é que eu estou construindo a minha história. Então, eu quero deixar marcas aqui. Então, quando minha história for lida, as pessoas não vão perguntar para alguém que está mais próximo, de perguntar assim... Que caneta foi que ela usou para escrever a história dela? Ninguém vai perguntar isso, não. A pessoa vai ler porque eu deixei registrado. Então, o que é que acontece com os nossos medos? Os nossos medos, tem pessoas que podem até falar melhor do que eu, mas o que eu estou falando aqui, eu estou falando de mim mesma. Os nossos medos criam raízes que, se você não tomar providência logo, você vai se sentir tão acomodado nessa situação que você vai achar até bom. Até se sentir feliz. Uma pseudo-felicidade. Algumas pessoas podem dizer assim, Débora, você fala isso porque você trabalha, você tem um emprego, você não tem filho para sustentar, a gente está vivendo uma pandemia, o desemprego, a gente está vivendo um período político complicado, e se o meu candidato perder, e agora, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou sobreviver? Primeira coisa, eu quero te dizer para você tomar logo uma bem no centro da sua cara, para você entender que o emprego que você tem agora, quem te garante ele é o profissional que você é. É o profissional que você é. Você precisa entender que em tudo que você faz, você tem que ser um profissional de excelência. Você tem que ser um profissional de excelência. Sabe por quê? Porque se você for um profissional mediano, qualquer pessoa pode tomar o teu lugar. Mas se você é um profissional de excelência, você só perde esse emprego se você quiser. Ah, Débora, não é bem assim não, em cidade pequena não. Ah, não é, em cidade pequena é diferente, só se o administrador não for inteligente. Para abrir mão de um funcionário por excelência, de excelência, não tem lógica.
Ah, mas as eleições já estão chegando aí, não tem jeito de eu segurar mais meu emprego se meu candidato não ganhar. Gente, pelo amor de Deus. Esse medo que você tem de perder o seu emprego, talvez esse emprego nem te faça feliz, nem seja aquilo que você sonhou, mas por medo você se prende a ele, quando na verdade aquilo que você nasceu para fazer, tá lá te esperando e você nem sabe porque você tá preso em algo que te dá estabilidade. Vou ser bem sincera com vocês com relação a esse período que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num período complicado, que é a pandemia. Nós estamos vivendo num momento crítico, né, de saúde. A gente está vivendo num momento complicado da política. Nós estamos vivendo num momento difícil como ser humano. Mas aí o que é que acontece? A gente percebe que todas as coisas se tornam pequenas quando a gente deixa de ser nós mesmos, quando a gente deixa de tomar posse da nossa vida, de dirigir a nossa vida, de escrever a nossa história, e aí a gente fica protelando mudanças, nomeando culpados para justificar o ser incapaz que a gente é, o ser insignificante que a gente é, a nossa pequenez de raciocínio, de entendimento, de busca da sabedoria. E aí a gente sempre acha culpado. Outro dia também eu postei uma frase, ela não é minha, mas eu achei interessante, que diz o seguinte: quem tem nome forte não precisa de títulos. Quem tem nome forte não precisa de título. Eu estou como nutricionista, eu não sou nutricionista. Porque se lá na frente eu entender que eu posso atuar em outra área, eu vou atuar. Eu vou atuar em outra área. Então, eu estou nutricionista porque até então eu estou me realizando dentro dessa profissão e eu estou conseguindo atingir a vida das pessoas através daquilo que eu faço. Então, se você está em algo, mas você não é isso, busque ser o que você quer ser. Corra atrás, acredite no seu potencial. Com relação às dificuldades que a gente enfrenta para atingir o que a gente quer, gente, isso só nos fortalece, isso não nos atrapalha. Essa dificuldade que você está tendo de bater a meta da água, o que é que isso significa? Significa que você está tentando, pelo menos. E quando isso se tornar hábito, isso vai ser muito fácil para você conseguir. Nada é fácil. Tudo a gente vai atingindo aos poucos. A gente vai atingindo aos poucos. A gente vai conquistando aos poucos. Só não conquista quem não tenta. Aí a gente pode fazer uma lista de medos. Por exemplo, medo de errar, medo de arriscar, medo de perdoar. Gente, medo de perdoar. Parece contraditório, né? Mas não, é verdade. Tem pessoas que não sabem perdoar. E aí eu te pergunto a você que tem dificuldade de perdoar: você é perfeita? Você acerta 100% sempre? Você não erra, não? Quer dizer, o seu erro é pequeno o suficiente que mereça perdão, mas o erro do outro não é? Então, pessoas que têm medo de perdoar, medo de tentar novamente. Gente, tente 1000 vezes, milhões de vezes, mas tente. Tente. Nada que o homem criou até agora, criou em uma única tentativa, não. Sabe quantas vezes se tentou para que a luz
a luz elétrica chegasse à nossa residência? A pensou se o cara desistisse em 100 vezes que ele tentasse que desse errado? Ele continuou tentando. Aí vem também o medo do amanhã. Como é que você tem medo do amanhã se nem o teu presente tu tá vivendo direito? O amanhã não existe, o que existe é hoje. O passado não existe mais. Porque se você tá presa nas raízes do teu passado, você é um ultrapassado. Por quê? Porque se Deus que é Deus nem dos nossos erros se lembra mais, imagine você, que tem uma mente tão limitada. Então, tem medo de se olhar no espelho. Tem gente que tem medo de se olhar no espelho. Sabe por quê? Porque não se enxerga lá. Não se enxerga lá. E aí tem medo de se olhar no espelho, porque tem medo de olhar nos próprios olhos. E aí o que é que acontece? Não gosto de me olhar no espelho. Por quê? Porque não vê lá a imagem de uma mulher ou de um homem perfeito? Não. É porque não se reconhece lá. É como se você estivesse vivendo num corpo que não é seu. Sabe por quê? Porque você ainda se centraliza no que é material. Naquilo que pode te trazer segurança. Ah, eu não gosto de me olhar no espelho porque eu tô gorda. Eu não gosto de olhar no espelho porque eu tô magra. Eu não gosto de olhar no espelho porque o meu cabelo tá todo pipocado. Eu não gosto de me olhar no espelho porque as rugas começam a aparecer. Eu não gosto de me olhar no espelho. Não. Você não gosta de se olhar no espelho porque você não se tornou a pessoa que você gostaria que fosse. Porque se você se tornasse a pessoa que você sempre sonhou em ser, você ia ver que para onde você tivesse que chegar, você ia chegar com as cicatrizes que você tem, com cabelo esbagaçado, com a pele enrugada, porque tudo isso precisou ser gasto para você chegar onde você chegou. Então, tem pessoas que têm medo da morte. Gente, não precisa ter medo da morte não, porque ninguém vai escapar dela não. Todo mundo vai morrer. Uns vai morrer mais cedo, outro vai morrer mais tarde. Agora, na Bíblia tem um segredo para viver um pouquinho mais, viu? Tá lá num dos 10 mandamentos que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. É um segredinho aí para você viver mais uns 20, 30 anos aí. Eu mesmo quero viver 120, né? Tô trabalhando para isso, para viver 120 anos. Medo do fracasso. Tem gente que não quer começar porque tem medo de fracassar. Oh, que loucura! Aí você passa por um fracasso precoce, porque você nem arriscou para poder dizer que não vai fracassar. Eu vi que Net entrou aí, minha cunhada entrou aí. Ela vai poder dizer para vocês se é verdade ou se é mentira. Desde 2011, 2012, por aí, acho que 2012, 2011, quando a gente começou a conviver mais perto. 120 anos aí, viu, Luiz? Escreve, porque a gente vai estar lá de bengalinha, tu ainda tocando guitarra ainda. E eu jogando bola. Net vai poder confirmar. Eu não sei contar mais ou menos quanto tempo tem. Eu dizia, na associação que a gente criou lá na Jacutinga, eu dizia assim: gente, será que só eu? E foi ontem? Foi. Ontem eu falei isso para a Almi também. E vou repetir aqui, para que vocês também sejam testemunhas do que eu vou falar aqui. Net, porque eu sempre conversei isso lá na comunidade da Jacutinga, no comum. Eu não sei se só eu enxergo isso, mas eu vejo Elísio Medrado como um potencial turístico muito grande. A gastronomia de Elísio Medrado, a qualidade gastronômica de Elísio Medrado é incrível. É incrível. Eu vou citar algumas pessoas aqui, eu posso até errar por esquecer outras, mas, por exemplo,
A gente tem pessoas que lidam no ramo da culinária em Elis Medrado, que para mim é top do top. Olha que eu sou nutricionista, né? Eu conheço consideravelmente um pouquinho sobre alimentação. Então eu considero o potencial gastronômico de Elis Medrado altíssimo. A gente tem pessoas que têm, como é que se diz, talento para fazer comida, né? A gente tem, só na família ali, seu Zeca Vieira, tem a família quase toda. Dona Creuza, Dona Dalva, Noélia, seu Fernando. Parece que a porção da cozinha caiu toda naquela família. Aí a gente vem Binha, a gente vem Lio de Boiadeiro, a gente vem com Mara Barreto. Gente, eu sou fã. Sabe quem é fã dessa mulher, velho? Essa mulher, de todas, né? Eu tô citando Mara Barreto porque eu confesso que não quero que ninguém fique com ciúme aqui não, viu? Mas quando eu vi o nome de Mara Barreto lá no grupo de WhatsApp, gente, eu senti tanto orgulho. Por quê? Porque é uma pessoa que acreditou que ela poderia, né, fazer o sonho dela se tornar realidade, e ela fez, e fez com uma excelência tão grande que impressionou, impactou a cidade assim numa rapidez astrondosa, né? A gente tem Binha, né? Acho que eu já falei de Binha. A gente tem Seu Rito. Então, o potencial gastronômico de Elis Medrado é altíssimo. É altíssimo. O potencial turístico de Elis Medrado é muito grande também. Aí o que é que acontece? Quando a pessoa pergunta assim, qual é o potencial de emprego de Elis Medrado, a prefeitura? Gente, eu acredito, e eu vou dizer para vocês, acredite vocês ou não, mas se você pergunta assim, Débora, e tu tem alguma coisa para poder investir agora? Eu não tenho nada, eu não tenho nem um palmo de terra para poder dizer assim, ela tá falando isso porque ela vai valorizar as terras dela. Não tenho, não sou fazendeira, mas eu acredito e eu vou, escrevam isso aí que vocês estão ouvindo aí, eu vou, quando terminar essa pandemia aí, que a gente puder socializar, eu vou organizar uma feira gastronômica em Elis Medrado. E vou botar essas pessoas aí que eu citei, mais outras, para explodir na qualidade e convidar pessoas para poder visitar Elis Medrado e transformar Elis Medrado num polo gastronômico, sim. O relevo de Elis Medrado é impressionante. E a Ivonete está aqui dizendo, realmente, ela sempre vem falando e abrindo nossos olhos em relação a isso tudo. O relevo de Elis Medrado, aquela região ali, Serrote, aí vem Jacutinga, Comum, Palmeira, Monte Cruzeiro. Gente, a pancada, aquilo ali, eu só acho que às vezes eu fico pensando assim, será que só eu enxergo isso? Será que só eu vejo que Elis Medrado tem potencial para mudar a sua renda familiar, explorando essa questão do turismo? Porque eu digo para vocês, hoje eu estou nutricionista, porque amanhã talvez eu esteja empresária, investindo nessa área, nesse ramo de turismo lá em Elis Medrado. Por quê? Porque eu ensinei os meus olhos a enxergar além, onde ninguém mais enxerga. Eu procuro enxergar, mas eu não enxergo para o meu bem comum. Qual é a mola mestra? Qual é o combustível que dá gás para a gente chegar onde a gente quer chegar? Você não pensar no seu próprio umbigo. Esqueci de falar da feijoada de Leonora, que para mim é uma das melhores que existe, que eu já comi em toda a minha vida. Quem não comeu ainda, coma. Débora, tu é doido, tu tá falando de feijoada e a gente tá fazendo acompanhamento nutricional. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente não pode ser hipócrita de achar que só porque você está fazendo um acompanhamento nutricional, você não pode comer uma feijoada. Pode sim, é só saber comer. E isso aqui no Tabuleiro dos Crentes tem o quê? Tem Flor que cozinha como ninguém. Opa, Janete. Minha filha, eu quero conhecer.
Vai estar mesmo, Adriele, vai estar mesmo. Aí as pessoas dizem assim, ah, Débora, você parece que é doida, você parece que não tem a cabeça no lugar. Se eu fosse doida e não tivesse a cabeça no lugar, eu estava lá ainda, não desprezando ser professor, porque eu tenho o maior orgulho de ser professora, eu me considero professora, mas eu vi uma missão em ser nutricionista e corri atrás e fui e consegui. Então a gente precisa perder esses medos. Aí vem medo de decepção. Ah, eu tenho medo muito de me decepcionar com as pessoas. Ah, então vai viver lá no casulo, na caverna do dragão. Viver sozinha. Vai viver lá escondida lá. Porque você vai se decepcionar. Você causa decepção. Quanto mais não querer aceitar decepção na vida dos outros. Aí tem medo de falar. Gente, tem gente que tem tanto medo de expor as suas ideias e sua opinião que fala no meu privado, posta no meu privado o que tá comendo e se justificando porque não tá isso, não tem aquilo. Gente, expõe no Face, não tenha medo não. Quem quiser que achar que você tá pagando mico expondo, problema. Não é obrigatório você expor os seus pratos no Facebook, não. Você expõe se você quiser. Mas se você quiser, exponha mesmo. Se dane. Se dane. Quem não estiver gostando, achando que você está pagando mico. Mas faça o que você quer fazer. Certo? Medo de começar. Eu poderia dizer assim, continue insistindo. Ah, não vou começar a fazer essas lives, não. Eu vou só ajudar no oculto lá no grupo. Porque eu não quero começar. E se der errado? E se eu não acertar a fazer? E se as pessoas não gostarem? É uma arte saber falar. E é uma arte você ter o dom das pessoas te ouvirem, sabia? Então, eu quero isso pra mim. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, eu tenho 5.000 seguidores no Instagram, 5.000 seguidores no Facebook. O que é que adianta? Quantas te ouvem? Quantas vidas você muda? Quantas vidas você ajuda? Essas pessoas te seguindo. Nenhuma te ouve, é seguir por seguir, não tenho essa vaidade. O meu objetivo é ter a arte de falar, mas ter a arte de ser ouvida. Tony me proibiu de postar minha foto colhendo a fruta. Ah, não. Tony, você sabotou Gilmara. Não aceito isso não. Tá errado isso aí. Não atrapalha aí tua mãe, não. Que tua mãe é artista, Tony. Não adianta. Ela gosta de postar, ou ela gosta de se expor. Então pronto, deixa ela. Aí já tô puxando aqui. Medo de se expor. Medo de se expor. Gente, se a gente for ter medo de se expor, a gente vai viver igual... Esqueci o nome do bicho que carrega a casa nas costas. Caramujo. A gente vai, por quê? Anda, sentiu ameaçado, recua. Anda, sentiu ameaçado, recua. E aí, a gente se esconde nas cavernas da vida porque tem medo de se mostrar. Tem medo de se aparecer. Ah, as pessoas vão achar que eu tô querendo chamar a atenção, que tá querendo se amostrar, que tá querendo isso, que tá querendo... O que é que tua consciência te diz? Tua consciência te diz que o que tu tá fazendo é para ajudar o outro, então faça, deixa as pessoas achar ou pensar o que quiser. Medo de perder o emprego. Eu até já falei isso aqui, né? Eu tenho medo de perder meu emprego. Meu Deus, se eu perder meu emprego, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou sobreviver como? Essa pandemia veio para nos ensinar... Caracol, é mesmo. A Janete me lembrou, caracol. Essa pandemia veio para nos mostrar que quem não sabe se reinventar fica parado no tempo, viu? Fica parado no tempo. Aí veio o delivery, veio pessoas saindo de um emprego, de uma profissão, indo para outra para tentar sobreviver. Porque a sobrevivência, ou você luta pela sobrevivência, e aí?
Medo de perder o emprego. Gente, é como eu falei no início, se você busca ser um profissional de excelência, você pode até perder seu emprego, porque ninguém está livre disso não. Mas desempregado você não fica. Porque existe pessoas que nos cercam, que nos olham, que nos observam. Eu estou como coordenadora do NASF lá em Elísio Medrado e como nutricionista também na rede. E aí, ontem mesmo uma pessoa me ligou para me parabenizar com relação às lives, uma colega, uma nutricionista de Santo Antônio de Jesus. E aí a gente falando sobre isso, ela me dizendo assim, Débora, eu quero voltar a trabalhar na rede pública, porque na rede particular as pessoas acham que pelo fato de estar me pagando, eu tenho uma obrigação de fazer elas atingir o objetivo delas. E eu quero ter essa liberdade para trabalhar. Quando eu assumi a saúde, quando eu assumi o NASF em Elísio Medrado, eu levei 6 meses, foi 6 meses certinho, só observando a minha equipe, a equipe que eu iria coordenar, né? Eu não sei se Rose tá aí, ou se Tassinho tá aí, acho que eu vi Tassinho aí, ele pode confirmar. Eu levei 6 meses estudando cada um deles, né? Psicóloga, o fisioterapeuta, assistente social, e aí eu fiquei estudando cada um deles. Depois de 6 meses, eu sentei com eles e disse, olha, você é assim, 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 você é assim, 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 mas a gente, dentro das nossas limitações, a gente precisa vestir a camisa um do outro. Você topa, um por todos e todos por um por todos e todos por um. A gente já vai completar 5 anos de equipe. Aí ela disse assim, Débora, eu não quero voltar para o NASF, porque o NASF não funciona, o NASF não trabalha. Eu digo, vou lhe dizer uma coisa, NASF em Elísio Medrado é porta de entrada da saúde. Ah, Débora, mas está errado, porque lá na instituição do NASF, pelo qual o NASF foi feito, está lá dizendo que NASF não é porta de entrada, não. Não importa, nosso trabalho tem que ter a nossa cara. E aí nós vestimos a camisa e hoje somos profissionais de referência na nossa cidade. E nós somos profissionais que visam o bem comum, a coletividade, mas a gente busca, acima de qualquer coisa, ser porto seguro, um para o outro. E aí a gente se amarra. Vá lá e tente cortar a corrente lá, nossa, para ver se você consegue. Ah, vocês vivem em mil amores, nunca briga, nunca isso, nunca aquilo. Gente, tem dia que a gente quebra o pau, mas a gente quebra o pau cara a cara. Por fora, se alguém perguntar, não, é ótimo, uma maravilha, sem problema, porque a nossa roupa suja a gente lava em casa. Então a gente não tem medo de dizer a verdade como profissional para um e para o outro, e nós buscamos ter postura. Então busque ser profissional de excelência aonde você estiver. Porque esse medo de você perder o emprego vai passar. E você vai ter coragem, caso isso venha a surgir, de se reinventar. Aí você tem medo de ser quem você é. Parece contraditório, eu tenho medo de ser quem eu sou. Ou o que eu pretendia ser. Eu vou te dizer uma coisa que não existe melhor coisa do que você ter sua identidade muito bem resolvida. Você saber quem é você, saber o que você quer e saber até onde você quer chegar. Independente da religião que você tenha, ou do Deus que você sirva, ou da entidade que você cultua, todos nós vamos chegar a um denominador comum, que é um Criador. Quando você tiver um tempinho, leia lá a criação.
Quando Deus disse, haja luz, haja luz. Depois que ele criou a luz, ele disse, é bom. Haja separação das águas, haja a terra, haja os rios, os mares. Depois que ele criou isso tudo, ele disse, muito bom. Ele disse bom, né? E aí, quando ele criou os animais, bom. Mas quando ele criou o ser humano, ele deu parte dele. Tá lá. Eu não sei se você é criacionista ou evolucionista. Mas eu sou criacionista, então eu vou falar do que eu creio. Quando ele fez o homem, que pegou da matéria que já existia, que era o barro, e que fez o homem, a Bíblia diz que ele soprou nas narinas desse homem o espírito que veio dele. E depois que ele criou o homem, ele criou a mulher, né? Já da matéria formada do homem. E depois que ele criou o homem e a mulher, ele diz, eis que é algo muito bom. E colocou o homem para governar sobre tudo que existe. Você é a imagem e semelhança de Deus. Para que fotocópia melhor? Para que referencial melhor do que esse? Não tem como você errar. Não tem como você dar errado. Porque você carrega dentro de você o fôlego da vida. Não tem como você dar errado. Talvez você não goste do cabelo que você tem, você não goste da sua cor, você não goste do seu tamanho, você não goste do seu sorriso, você não gosta do seu olho, porque a gente sempre tende a achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Quando eu botei para comer da fruta do seu quintal, muita gente não teve que ir para o quintal do vizinho. Foi proposital aquilo ali para você saber que o bom tem que estar do teu lado. O bom, aquilo que é bom para você, tem que estar à sua mão, acessível a você. Então, você é criatura. Você é criação do Criador. Criação daquele que não erra. Então, se ele não erra e ele te criou, você até pode estar escolhendo caminhos errados. Mas se você buscar a luz da sabedoria, do entendimento, você vai saber se direcionar. Você vai saber o que você tem, o que ele tem para você, qual é a tua missão aqui. E para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês, mais uma vez, não importa a caneta que você esteja usando. Débora, eu estou usando por enquanto um lápis com borracha, porque eu estou escrevendo e estou apagando, estou escrevendo e estou apagando. Ouse a escrever com caneta, seja ela qual for. Se uma caneta que custe 50 centavos, uma caneta que custe 10 mil reais, que existe caneta até que custe mais do que isso. Não importa a caneta que você está escrevendo. Não importa quantos borrões você vai dar lá, porque você tropeçou em determinadas coisas, mas escreva a sua história. Lembre-se de que você é a melhor criação do Criador. Você traz dentro de você o fôlego da vida. Você é insubstituível. Débora, sempre me disseram que as pessoas não eram insubstituíveis. Você é insubstituível. Sabe por quê? Porque você é único. Não existe ninguém igual a você. Então, se não existe ninguém igual a você, ninguém pode ocupar o teu lugar. Você é insubstituível. Todas as outras coisas se tornam pequenas. Todas as tuas metas, os teus sonhos, os teus objetivos se tornam pequenos diante da história que Deus já escreveu. Que é ter te criado, ter te dado a oportunidade de ser chamado filho dele, herdeiro e co-herdeiro das promessas dele. Então, tudo que você quiser ser, pretende ser, e você ainda está perdido,
Eu tenho uma bússola que eu utilizo. Eu utilizo essa bússola aqui. Se você quiser também usar, a gente está colocando como meta a leitura. É à toa, Débora? Não, não é à toa. Ah, mas eu não acredito nisso aqui. Não importa, leia só como um livro histórico. Como algo histórico. Mas leia. Então, para finalizar, todos os teus medos são menores do que a essência que você carregue. Permita espalhar por onde quer que você vá a essência da sua existência, o perfume que sai de você, certo? Lembre-se que você é fundamental para a vida de alguém e que esse alguém espera muito de você e vai estar sempre amando você, independente de que você esteja errando, decepcionando, falhando, porque quem ama tá sempre do teu lado. Quem te admira te deixa quando você erra, mas quem te ama te apoia e te sustenta, independente da fase que você estiver vivendo, certo? É por isso que eu estou aqui dizendo para você que eu acredito em você, eu acredito no potencial que você tem, no potencial, no ser brilhante que você é. E leve isso com você. Os sonhos a gente tem enquanto dorme. Quando a gente acorda, a gente precisa colocar em prática. Fazer dos nossos sonhos a nossa ação. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite de sono tranquilo. Na certeza de que o Deus a que nós servimos, Ele não dorme. E Ele acrescenta aos seus, mesmo quando nós estamos dormindo. Certo? Deus abençoe vocês. Amanhã provavelmente a gente não vai ter live. Eu vou dar algumas tarefas cedinho para que você não tenha desculpa de não atingir. Se você não atingiu até agora 100%, acredite que você vai conseguir. Vá anotando aí seu peso, sua circunferência da cintura, porque vai ter um dia que eu vou dizer assim, gente, amanhã é o dia D, o dia de você fazer a comparação das suas medidas, certo? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, certo? Tchau para vocês.